A formação do cânone budista, o primeiro conselho. Em O Buda Vivo, relatei os fatos da vida de Shakyamuni. Proponho-me a analisar aqui o desenvolvimento do budismo no período que se seguiu. Imediatamente após a morte de Shakyamuni, segundo nos contam as escrituras, seus discípulos se reuniram com o intuito de pôr ordem definitiva em seus ensinamentos e sermões. É impossível fixar a data exata de sua morte, embora ela provavelmente tenha ocorrido por volta do século V ou VI a.C. Uma vez que vamos tratar de casos que aconteceram há mais de 2000 anos, não podemos alimentar a esperança de conhecê-los em detalhe. Podemos apenas recorrer ao exame de peças fragmentárias de informação constantes das escrituras budistas, reuni-las com a ajuda de conjecturas e dessa maneira tentar reconstruir o modo como surgiu o cânone budista. Conta a tradição que o primeiro conselho, como veio a ser chamada essa reunião de discípulos, realizou-se num lugar denominado Saptaparna Guha, ou a Caverna das Sete Folhas, na vertente de uma montanha situada nas proximidades de Rajagaha, capital do reino de Magadha. Cerca de 500 monges ter-se-iam reunido em torno de Mahakashyapa, Ananda, Upali e outros dos 10 grandes discípulos de Shakyamuni, ainda vivos na ocasião. Segundo a lenda, Ajatashatru, o rei de Magadha, deu também assistência à realização do conselho. O local ainda existe, e fotografias mostram uma encosta suave como uma caverna que é alcançada por um lance de uns 10 degraus de pedra. No interior da caverna, há uma grande área desimpedida, onde os membros do conselho se reuniam quando chovia. Alguns estudiosos ocidentais do budismo duvidam que o primeiro conselho tenha, na verdade, ocorrido. Não obstante, tanto as escrituras do budismo Theravada quanto as do Mahayana mencionam as regras formuladas na reunião dos 500, ou os 500 que compilaram os preceitos, o que indica que o conclave efetivamente ocorreu. Podemos, claro, negar a validade das próprias escrituras, caso em que, uma vez que elas constituem nossa única fonte, ficaremos reduzidos ao silêncio. A maioria dos estudiosos budistas, porém, pelo menos no Japão, considera o primeiro conselho como um fato histórico. Com a morte de um líder de calibre tão extraordinário, é mais do que natural supor que os discípulos de Shakyamuni tivessem querido se reunir imediatamente para pôr ordem em suas recordações dos ensinamentos, de modo que o Dharma, ou lei, as verdades da religião budista, pudesse ser transmitido sem erro às gerações vindouras. As escrituras registram um episódio interessante a respeito das circunstâncias especiais que levaram Mahakashyapa a convocar um conselho dos membros da ordem. Segundo esse relato, Mahakashyapa, acompanhado por um grande grupo de monges, estava em viagem de Pava a Kushinagara, na ocasião em que morreu Shakyamuni, que partira à sua frente para esta última cidade. Na estrada, Mahakashyapa e seu grupo encontraram um Brahmane que tinha na mão uma flor de mandara. Mahakashyapa perguntou-lhe se tinha notícias de Shakyamuni, tendo o homem respondido que ele não era mais deste mundo. Ouvindo isso, alguns monges começaram a chorar e a se lamentar em voz alta, enquanto outros sofriam em silêncio. Para estarrecimento de todos, entretanto, um velho monge prorrompeu em irritado discurso. Abre aspas. Amigos, parai com essa dor, parai com esse sofrimento. Fecha aspas. Gritou ele. Abre aspas. Agora finalmente estamos livres daquele grande monge. Isto podeis fazer, dizia-nos ele, ou isso não serve para vós, tornando-nos a vida insuportável
e nos oprimindo. Agora, porém, podemos fazer tudo o que quisermos e nada fazer que seja contra a nossa vontade. Fecha aspas. Mahakashyapa, que era conhecido na ordem como o primeiro em práticas ascéticas, naturalmente ouviu com grande desagrado esses disparates. Tão logo foi realizado o funeral e dado destino aos restos mortais de Shakyamuni, ele dirigiu-se aos outros monges nas seguintes palavras: Amigos, temos que nos certificar de que os ensinamentos e rituais sejam vazados na forma apropriada, tornando impossível que falsas doutrinas floresçam enquanto as autênticas declinam, que falsos rituais sejam estabelecidos enquanto se abandonam os verdadeiros, que os expositores de falsos ensinamentos se tornem fortes enquanto os expositores da verdade se debilitam, que os expositores de falsos rituais conquistem o poder enquanto os expositores dos autênticos o perdem. Mahakashyapa, segundo essas fontes, teria escolhido 500 monges a fim de realizar a obra de pôr ordem nos sermões e ensinamentos de Shakyamuni, para transformá-los no cânone da religião budista. O relato, quando pensamos bem nele, parece bastante plausível. O caso serve ainda para indicar uma razão importante que teria motivado a compilação do cânone. Refiro-me naturalmente à natureza notoriamente imprevisível do coração humano. Entre os adeptos de Shakyamuni havia aqueles que habitualmente demonstravam por ele o maior respeito e eram diligentes e estritos na forma como praticavam Dharma, ou lei. Não obstante, em certos casos, conservavam no coração egoísmo básico e estreiteza de visão. Diante do fato da morte de Shakyamuni, a verdadeira natureza de seus corações revelou-se súbita e quase inconscientemente. Essa, penso eu, é a intenção por trás da história do velho monge e sua chocante explosão. Para seus discípulos, Shakyamuni foi mestre de um estilo de vida, o homem que lhes prodigalizou a profunda compaixão e o amor de um pai, mas, simultaneamente, o líder da organização religiosa a que eles pertenciam. A grande maioria considerava-o com admiração e respeito, mas forçosamente deve ter havido outros que não podiam viver à altura da severa disciplina que lhes era exigida, dos preceitos que lhes tornava a vida tão diferente dos leigos comuns, e que ainda eram presa das tentações e ilusões mundanas. Era muito natural que essas pessoas, por mais enganadas que estivessem, achassem que haviam sido liberadas de um opressivo fardo espiritual. A arenga do velho monge serviu a Mahakashyapa como aviso de que era provável que certa atmosfera de liberação e mesmo de frouxidão moral invadisse a ordem. A morte de seu principal líder implicava que a ordem enfrentava tempos de grande perigo, porque na sociedade indiana da época, ainda preponderantemente dominada pelas várias seitas do brahmanismo, o budismo era uma religião muito nova e de filiação ainda relativamente pouco numerosa. A morte do fundador privou naturalmente a organização de sua principal fonte de liderança e inspiração, e lançou no mais profundo desespero muitos discípulos. Indubitavelmente sentiram um súbito vazio no coração, um senso de confusão e perda totais. A morte de Shakyamuni provavelmente ocasionou também reações diferentes entre pessoas e grupos estranhos à ordem budista. Os que consideravam com má vontade a nova religião prognosticaram que o fato, sem dúvida, marcaria sua gradual desintegração, pois, por mais notável que seja a personalidade do fundador de uma nova religião, se ele não conseguir encontrar um sucessor conveniente para dar prosseguimento à sua obra, é provável que a ordem venha a ser perturbada por dissensões internas e problemas correlatos e que comece a declinar. Podemos supor que as várias seitas brahmanes, em particular, alimentaram essa esperança e acreditaram que seria isso que ocorreria. Tal raciocínio não era de surpreender, uma vez que parece ter sido crença geral que, na ocasião, não havia na ordem budista ninguém de estatura realmente excepcional.
As escrituras registram a conversa seguinte entre o discípulo Ananda e um velho amigo Brahmani, que ele encontrou por acaso. Ananda, perguntou o Brahmani, agora que o Buda morreu, há alguém de igual estatura para continuar em seu lugar? Respondeu Ananda, amigo, de que modo poderia haver alguém de igual grandeza? O Buda, através de seus próprios esforços, chegou à compreensão da verdade e se dispôs a colocá-las em prática. Tudo o que nós, seus discípulos, podemos fazer é seguir os ensinamentos que ele nos deixou e o exemplo que nos deu. Em outras palavras, obedecei à lei, não à pessoa, como diz o budista. Da mesma forma que a historieta anterior a respeito de Mahakashyapa indicava que um cânone budista definitivo era necessário à solidariedade e manutenção da ordem religiosa, está envolvendo Ananda. Envolvendo Ananda, mostra a necessidade do cânone como alicerce autorizado em matérias de fé. Conta o Nirvana Sutra que pouco antes de sua morte, Shakyamuni assim se dirigiu aos discípulos reunidos à sua volta. Embora eu possa morrer, não deveis pensar que, por essa razão, ficarei sem o líder. Os ensinamentos e preceitos que vos expus serão o vosso líder. Por isso, se algum de vós tem alguma dúvida, esta é a ocasião de me interrogar sobre ela. Não deveis lamentar mais tarde, quando podereis dizer, por que não lhe perguntamos enquanto ele ainda vivia? Pouco tempo depois, disse ele, a decadência é inerente a todas as coisas, compostas. Trabalhei com diligência para vossa própria salvação. Essas palavras famosas constituíram seu pronunciamento final enquanto estava no Nirvana. É dessa passagem que deriva o preceito: obedecei à lei, não à pessoa. Sem dúvida alguma, Shakyamuni queria que suas palavras fossem um aviso contra mestres autonomeados que se apresentariam após sua morte e, com interpretações e teorias próprias, tentariam lançar confusão na doutrina. Alguns estudiosos budistas acreditam que o trabalho de compilação do cânone definitivo já fora iniciado durante a vida de Shakyamuni. Embora a opinião mais comum seja de que meramente instou com seus discípulos para que mantivessem em suas mentes um cuidadoso registro das palavras e obras dele. Esse foi provavelmente o motivo por que, nos seus últimos anos, manteve sempre ao seu lado, como atendente pessoal, Ananda, discípulo famoso por sua memória notável. Quase todos os sutras começam, em suas versões chinesas, com uma frase que significa assim eu ouvi. Em quase todos os casos, o eu representa Ananda, que recitava de memória as palavras que ouvira o Buda pregar. O Jainismo, outra nova religião que surgiu na Índia mais ou menos na época do budismo, ou pouco antes, cindiu-se em duas após a morte de seu fundador, porque, segundo se diz, não havia um cânone definitivo ao qual apelar em casos de disputas doutrinárias. Sugerem alguns estudiosos que foi esse exemplo que levou Shakyamuni a encarregar Shariputra, outro de seus principais discípulos, da tarefa de decodificar os ensinamentos. Não pode haver dúvida de que Shakyamuni, sobretudo em seus últimos anos, refletiu muito sobre a questão da melhor maneira de assegurar a existência contínua do Dharma, como diz a frase tradicional. Seria de esperar que um líder religioso de notável capacidade de espírito, de previsão, pensasse séria e constantemente no futuro da organização após sua morte. A prova de que Shakyamuni assim agiu é encontrada no fato de que, imediatamente após sua partida deste mundo, seus discípulos se reuniram em conclave, estabeleceram ordem em seus ensinamentos. Este ato, juntamente com um imenso volume de esforços despendido por membros da fé budista nos 1000 anos seguintes ou mais,
a fim de preservar e ampliar o corpo das escrituras sagradas, constituem certamente reflexos do profundo interesse que Shakyamuni revelou em vida pela existência contínua do Dharma.